Olá, seja bem-vindo ao Pó de Manhã. E hoje a gente vai falar sobre disciplina positiva. Na hora da refeição, já teve aquela criança perto de você que tem aquela seletividade alimentar, não come isso, não come aquilo? Então, hoje a Zenaide vai falar um pouquinho como ajudar essa criança, né? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sim, vamos falar sobre disciplina positiva na hora da refeição, sobre como aplacar essa seletividade. Obrigada, vai ser incrível. E para começar, me conta como você entrou nesse mundo da seletividade e da disciplina positiva. Bom, a maternidade, ela transforma, né, Aline? Eu acredito muito nesse poder que a criança nos apresenta da gente se transformar. A minha primeira formação foi em comunicação. Eu sou jornalista, trabalhei em televisão, mercado do agronegócio por muitos anos. E quando fiquei grávida da Sofia, eu comecei a estudar, né? Que todo jornalista tem o viés da pesquisa, né? E pesquisa, e fuça. E comigo não foi diferente. E aí comecei a estudar muito sobre desenvolvimento, como é que eu ia fazer o quarto dela, Montessori, da autonomia. E aquilo foi me encantando de uma forma, assim, inacreditável, né? Eu não sou de uma família de educadores, não tinha essa linha, mas aquilo se encaixou muito comigo. Então, a Maria Montessori é a precursora da educação com respeito, e ela que nos mostra, né, que a criança precisa dessa autonomia. Então, você arruma tudo na altura dela, cama baixinha, as coisas, né, quando começa a andar na altura dos olhos. Sim. Então, eu comecei a preparar o quarto da Sofia, né, naquela época, nesse sentido. E aí comecei a estudar depois, mais pra frente, sobre a introdução alimentar, né? Que é o terror de muitas famílias. Meu Deus, eu Sim. começava a engasgar, como é que eu faço? E aí eu comecei a estudar alimentação com respeito, que é o BLW, Baby Led Weaning. Na época, 7 anos atrás, quase não tinha informações sobre isso. Sim. E foi fazendo muito sentido também. E aí eu fui estudar, fui buscar cursos, livros de fora, estudos científicos, e daí comecei a entrar na área do desenvolvimento comportamental e emocional das crianças. Fiz formações em disciplina positiva, né, presenciais, e comecei a Jane Nelson, que é a grande autora da disciplina positiva, que nos trouxe esse olhar para o mundo dessa autonomia, da criança se sentir encorajada. E aí a seletividade, na verdade, entrou na minha vida, porque a Sofia começou a comer bem, né? Então, eu apliquei alimentação com respeito, foi dando certo lá em casa. Com um ano de idade, ela estava comendo sozinha, maravilhosamente, mastigando. E em 2017, eu decidi criar o Comeu Tudo, então, porque eu precisava contar para as outras mães que pode ser de uma forma leve, desde que você tenha informação. Estava indo tudo muito bem, lancei minhas primeiras consultorias de introdução alimentar. Com 2 anos e meio, Sofia parou de comer. Eu ia dizer, meu Deus, logo comigo. Como assim? Eu ensino mães e agora minha filha parou de comer? Sim. E aí, aquela coisa, fui entender melhor o que estava acontecendo com ela. Consegui reverter, ela não chegava a estar numa exigência alimentar extrema, né? Aqui no Comeu Tudo, eu classifico como exigência alimentar, depois a gente pode falar mais sobre isso. E aí, eu comecei a perceber, através das redes sociais, quantas famílias passavam por isso e sofriam e não sabiam como fazer. Sim. E eu fui primeiro pesquisar para minha filha, para entender como que eu ia fazer, e ali em poucos meses eu consegui reverter, porque ela já tinha tido uma boa introdução alimentar. Claro que aplicando a disciplina positiva, né? Porque a disciplina positiva, ela faz você ter esse olhar diferente para a criança. E aí depois a nutrição entrou na minha vida, a neuropsicologia entrou na minha vida também, e já fazem aí 6 anos que estamos nessa jornada guiando famílias, né? Então, a missão do Comeu Tudo é formar uma geração de crianças que comam de forma saudável, de forma tranquila, sem sofrimento. E é por isso que a ajudando gente muita tá aqui. mamãe, né? Que fica com o coração apertado, né? E como funciona a disciplina positiva? Como é um método? Pode-se falar que é um método? A disciplina positiva, a primeira coisa, ela se baseia no respeito mútuo, né? Então, quando você fala em disciplina positiva, muitas pessoas pensam, disciplina é para disciplinar, é para botar regras e mandar a criança. Na verdade, não, né? A disciplina positiva, ela vem para trazer esse respeito mútuo entre adultos e crianças. Ela vem para também desenvolver o senso de aceitação da criança.
e ela vem para ser eficaz no longo prazo. Uhum. Eu nunca me esqueço quando o meu marido foi ler o livro da Disciplina Positiva, porque eu falei, os dois têm que estudar, né? Não Que dá. ótimo Então, isso. ele leu todo o livro da Jane, na época também tinha muita coisa em inglês, e claro, depois eu fui buscar a certificação, mas ele dizia assim, quando a Sofia lá pelos seus 2 anos e meio, 3 anos, teve muitas birras, normal nessa fase, ele dizia, eu vou ligar pra Jane Nelson, porque não tá funcionando aqui em casa. E aí, depois que eu fui fazer a certificação, eu entendi que, na verdade, a disciplina positiva, ela traz esse convite para o respeito mútuo, para ser mais fácil no longo prazo, para você ensinar para crianças habilidades sociais de vida, mas não quer dizer que a criança não vá fazer birra. Sim. Quer dizer que nós, pais, vamos estar mais preparados para conduzir ela nessa desafiadora jornada que é se tornar um ser humano, se tornar um adulto, né? Sim. Se tornar um ser humano capaz, né? Porque criança já é um ser humano. Então, assim, a disciplina positiva, ela propõe um caminho do meio. Você ensina, mais ou menos, a criança a lidar com as suas emoções? Com certeza, com certeza. E aí, nesse caminho do meio, onde você não é nem autoritário e nem permissivo, ou seja, não é que você não vai ter regras e não vai ensinar a criança o que ela precisa saber. Mas não é que você vai gritar, vai bater, vai humilhar ela. Você vai ser firme e gentil ao mesmo tempo. Tá. Então, a disciplina positiva traz esse olhar de que, por exemplo, a criança deixou esse copo aqui, tá quase caindo. Esse copo, meu Deus, tira daí, vai cair. Não, você vai olhar e vai dizer, filho, o que você acha que tem que acontecer com esse copo que tá na beirada da mesa? Tem que fazer a criança pensar. E se o copo cair? Se a criança estiver longe, será que tudo bem se o copo cair? Será que, de repente, a gente não pode deixar o copo para cair para ela ver a consequência daquilo? Porque tudo, no fim das contas, é causa e consequência. Sim. Então, a disciplina positiva nos ensina, por exemplo, a criança pegou esse copo, tá cheio de água. Você vai falar, calma, cuidado, a água vai cair. Eu não falaria isso pra ti. Né? Se tu pega um copo cheio, eu não vou dizer, Aline, calma, cuidado, o copo vai cair, a água vai cair do copo. Então, você dá um tempo de espaço, porque a criança precisa aprender. E quando você, pai e mãe, entende que você não precisa ser autoritário e nem permissivo, você está ensinando habilidades emocionais. Porque a criança, ela aprende pelo exemplo, não pelo discurso. Sim. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro. A Sofia, minha filha, tem 6 anos hoje. E ela veio me contar de um colega da escola que a professora estava sendo muito dura com ele. Que ele estava fazendo estava tendo algumas atitudes e ela falou assim para mim. Eu falei, mas filha, por que você acha que a professora estava agindo assim? Ah, mamãe, ela não acolheu ele primeiro. Eu disse, yes! Ai, que gostoso! Então, entende? Você ensina a criança, primeira coisa, que ela não pode aceitar grosserias, xingamentos e desvalidação. Você, quando aplica a disciplina positiva, a criança começa a perceber que ela precisa de acolhimento, que a professora vai acolher, depois ela vai corrigir, ou que a mãe vai acolher. Aliás, acho que você tocou num ponto que é muito importante sobre a escola. A escola também pode usar esse método da disciplina positiva? Totalmente. Acabei de sair de uma certificação em disciplina positiva voltada para escolas, para a primeira infância, né, de 0 a 6 anos. E como funciona em grupos maiores? Né? A gente fez muitos estudos de caso lá na certificação e tu pensa assim, vamos supor que estamos todos num grupo, que a professora está num grupo de crianças, você está numa fila e a criança começa a puxar a roupa do amiguinho, brigar com o amiguinho, daqui a pouco o amiguinho se vira e bate, né? Porque com 3 anos a criança explode através das suas habilidades físicas. Ela não tem condições emocionais, tá? A gente entende, só um parênteses aqui, uma criança aos 2 anos e meio de idade, ela não sabe o que é não. Gente, ela não sabe o que é não, tá? É real. Então, quando uma criança está fazendo algo, você diz, sai daí, não pega, não toca. Ela ouve aquilo, ela... Por quê? Não é porque ela está tentando te desafiar ou porque na sala de aula ela quer desafiar o professor. É porque o cérebro dela ainda não está desenvolvido o suficiente, primeiro, para ela gravar informações, para ela saber a sequência das coisas. Então, o que a gente chama da disciplina positiva? Você dá uma pausa e você redireciona a criança. Então, você não vai ficar lá do canto da sala, sai daí, menino, não toca na tomada. Não, você vai caminhar até a criança, vai se abaixar em voz baixa e vai dizer, vamos brincar lá fora? Então, é um novo olhar. E na escola funciona assim. Nesse caso, que a criança estava na fila e estava puxando o amiguinho. O que é a tendência da professora fazer?
vai para a direção, bateu no amigo, porque onde já se viu. Sim. Então, o que a gente faz na escola? Você pega a criança, tira daquele ambiente, se abaixa, pergunta para ela, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Porque por trás de todo comportamento existe uma necessidade não atendida. Sim. Então, que necessidade não atendida aconteceu naquele momento? Uhum. Sabe? E aí você, claro, fala com a criança que bateu. E o fato de tirar ela também da turma ali pra conversar é respeitar ela, de não dar uma bronca ali na... Não é uma bronca, né? Conversar na frente dos amiguinhos. Com certeza, porque a tendência seria... Fulano, para de bater na menina de novo, você tá incomodando. Porque nesse exemplo, tinha uma criança incomodando a outra foi lá e bateu. Uhum. Só que essa criança incomodar também não dá o direito da outra criança a bater. Então, você tem que aplicar a disciplina positiva em ambos. Acolher a criança, porque por que essa criança estava incomodando? Uma criança de 2 anos e meio, para ela, aquilo ali poderia ser uma brincadeira. Sim. Ai, eu tô puxando a roupa do amiguinho e ele tá respondendo. E a criança de 2 anos e meio, como não tem habilidades emocionais para lidar com aquilo, foi lá e bateu, porque foi o jeito que ela encontrou de lidar com a situação. Então, sim, funciona muito em sala de aula. E eu acredito muito, nós educadores da disciplina positiva, que a gente tem uma missão muito grande, e como eu tudo também, de levar para as escolas, rede pública, rede particular, esse olhar. Eu acho que deveria ser um treinamento. Com certeza. Né? Porque se a gente for pensar assim, né, Aline? Tudo que nós somos hoje, você é, o que eu sou, nós desenvolvemos até os 7 anos de idade. Então, da barriga da mãe até os 7 anos de idade, tudo o que a gente escuta, tudo o que a gente vê, as sensações que temos formam as nossas crenças e a lente que nós enxergamos o mundo. Então, vamos supor que lá pelos meus 3 anos de idade, eu peguei a parede da sala da minha mãe e fiz aquele desenho maravilhoso, rabisquei tudo e pensei, nossa, olha, mamãe, o desenho que eu fiz para você, que lindo. Aí a mãe chega na sala, bota aquela mão e diz, por que você fez isso? Por que absurdo? O que isso pode acontecer na cabeça da criança, no longo prazo, naquele momento? Eu não sirvo para nada, eu não posso arriscar e eu fui desvalidada. Então, essa situação, naquele momento, pode fazer com que seja um adulto que não consegue fazer projetos além daquela caixinha que ele foi designado. Pode ser um adulto que não consegue avançar na vida, porque naquele momento ele teve uma desvalidação muito grande pela mãe e pelo pai. Então, a gente tem aí ainda, talvez, um século pela frente. Sim. Talvez a gente vai precisar de 1, 2, 3 gerações para a gente ensinar que as crianças até 7 anos, elas estão numa fase de desenvolvimento crucial para a vida. Então, se uma família pergunta para mim, Zenaide, o que eu posso fazer pelo meu filho? E essa família ainda tem crianças abaixo de 7 anos, eu falo, o maior investimento na educação tem que ser até os 7 anos. Porque você, sim, consegue ajudar uma criança na adolescência, mas o adolescente de hoje vai ser o que você ensinou para ele nessa faixa etária de 0 a 7 anos. Sim. Então, claro que existem os neurônios espelhos, a plasticidade cerebral, todos nós somos capazes de nos transformar, né? Tanto é que uma criança que é seletiva aos 3, ela pode estar comendo melhor 1 ano depois. Sim. Mas se pudermos usar essa janela para não batermos, para não gritarmos e para respeitar essa criança, a gente tem um ganho, assim, ó, gigantesco. E desconstruir o que foi ensinado, né? Porque a gente que é muito foi ensinado difícil, assim, né? Eu apanhava. Eu me pego muitas vezes falando assim, eu não quero fazer o que a minha mãe fazia comigo, por exemplo. Não que ela fez alguma coisa absurda, né? Mas essa criação mais dura. E aí eu falo, não vou fazer isso com meu filho. Mas aí eu me pego às vezes fazendo. Né? Então, acho que é uma desconstrução também na cabeça. Com certeza. Tu sabe, assim, que eu tive um desafio muito grande. Eu fui criada numa família autoritária. E assim, gente, não é aqui um jogo de culpa de pai e mãe. Sim. Acontece que nos últimos anos existem novas pesquisas, né, Aline? Existem novos conceitos e a criança está sendo levada, assim, mais em consideração. O próprio estudo do cérebro desenvolveu muito nos últimos anos. Então, o que acontece? Eu fui criada com uma comunicação muito violenta. Não quer comer? Vai comer sim. Mãe, vamos almoçar fora, vamos botar uma mesa lá fora e vamos comer. Sim. Então, hoje a gente já sabe que esse tipo de coisa pode prejudicar muito a criança. E eu me vi, talvez como tu, em muitas situações em que a Sofia fazia algo muito difícil, eu me enxergava esganando ela, assim.
eu agradeço muito as oportunidades de estudo e de desenvolvimento, porque eu tenho certeza que eu estaria batendo e gritando na minha filha hoje. Sim. Porque foi o que eu Foi o aprendi. que você aprendeu. Mas eu garanto para todas as mães que estão aqui ouvindo e que talvez tenham essa permissividade ou esse autoritarismo, que é possível, sim, a gente seguir esse caminho do meio. Sabe por quê? A objeção maior da disciplina positiva é a seguinte. Você não vai botar limite nessa criança? Quando chegar com 15 anos vai estar te batendo. E como é que ele vai enfrentar os desafios da vida, no trabalho? E tem que sair dessa bolha. E, na verdade, é o contrário. Quando você ensina para uma criança habilidades socioemocionais que ela aprende tendo empatia e encorajamento dos pais, o que vai acontecer? Quando essa criança crescer, virar um adulto e ir para um ambiente de trabalho, onde, por exemplo, ele tem um chefe extremamente autoritário que desvalida, Sim. o que essa criança vai... Qual é a postura desse adulto que foi uma criança que teve a disciplina positiva? Vamos supor que tu seja minha chefe. E tu chega pra mim e diz, Zenaide, você fez tudo errado, porque isso aí não presta, porque eu vou te demitir. Se eu não tenho habilidades emocionais, o meu mundo vai acabar. Eu vou ficar uma semana chorando, eu vou querer ser demitida daquela empresa. Se eu tenho habilidades emocionais, o que eu vou entender? Que, na verdade, aquele comportamento da minha chefe não era sobre mim, era sobre ela. E aquilo vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, eu vou ver o que eu preciso fazer para melhorar, mas aquilo não vai estragar a minha vida. Então, quando o pai e a mãe pensam que ensinar uma criança por gentileza e firmeza é algo que, na verdade, vai deixá-la fraca para o futuro, Não. Muito pelo contrário. Sim. Nós vamos estar criando adultos fortalecidos emocionalmente. E isso talvez seria uma cura também para o adulto que está aprendendo a disciplina? Total. Eu me curei muito nesses anos. Sim. Muito. Eu Me curei imagino. muito. Imagina. E sobre a seletividade e a disciplina positiva? Como uma criança seletiva geralmente nunca nem chega perto da comida, né? Como é usado o método? Ao longo desses anos, Aline, eu desenvolvi um método que se chama o método dos 5 passos. Então, pela experiência com a Sofia, experiências da neuropsicologia, todos os estudos de comportamento da criança, a própria disciplina positiva, o que eu percebi? Que independente se essa criança ela tem um problema orgânico ou não, existe uma habilidade e um caminho essencial para a criança voltar a comer. Só abrir um parênteses aqui. Tá? No Comeu Tudo, eu especifico as crianças como comedores exigentes. Tá. Por quê? O comedor exigente vem do PICIT em inglês, né? Na classificação de Fono, Nutri, TO, não existe uma classificação, na verdade, oficial, nem no Brasil e nem no mundo, para classificar a criança que não come ou um protocolo único. Não existe. Existem muitos protocolos e existem muitas especificações. Para eu conseguir ajudar essa mãe a entender e ter uma linguagem simples, eu classifiquei as crianças que não comem em comedores exigentes leves, médios ou extremos. Crianças diagnosticadas com TARI, com dificuldade, elas se encaixam no comedor exigente extremo. Crianças que pararam de comer um ano ou que estão seletivas, eu encaixo entre leve e médio. Tá. Isso traz para a mãe um mapa mais fácil dela entender onde é que a criança está, beleza? Então, por isso que eu falo do comedor exigente, eu já não gosto de julgar a criança, ela tem um transtorno. Rotular, né? Meu Deus, ela tem um transtorno alimentar? Nossa, só isso já te... Sim. Ai, meu filho tem um transtorno. Sim. Entende? Não diminuindo o problema, mas a gente encontrando um lugar ali de fácil comunicação e para essa mãe entender. Dito isso, nós temos 3 causas para a exigência alimentar. Nós temos as causas sensoriais, a criança tem um transtorno sensorial muito grande e ela tem dificuldade no morder, no mastigar. Então, a criança com um transtorno sensorial oral, o que acontece? Ela mastiga e aquele barulho da mastigação ela é 100 vezes maior do que para uma pessoa normal. Então, aquilo dói, né? Uma outra questão sensorial que pode entrar só para ficar mais claro e mais palpável. Imagine um morango. Um morango. Mas se tu for olhar um morango, ele é cheio de pelinhos. E ele é cheio de sementinhas. A gente bota um morango na boca, mastiga e engole. Nem sente, né? Uma criança com um transtorno sensorial no tato, ela pega aquilo e aqueles pelinhos dão uma agonia muito grande para ela. Beleza, temos essa causa. Temos causas orgânicas, né? A criança tem uma disfagia,
criança tem gastroenterite, beleza. E temos a terceira, que é o comportamental emocional. Tá. Só que o comportamental e emocional leva a reações fisiológicas. Por exemplo, criança tem medo da comida. Ela vê a comida, o arroz juntar com o feijão e aquilo ali para ela é horrível. Aquilo causa algo fisiológico. O que é fisiológico? Ela tem ânsia de vômito, o corpo treme, ela sua ou ela vomita. Tá. Então, a criança que às vezes vomita e os pais dizem, olha aí, sem vergonha, vomitou só para não comer. Gente, Como assim vomitou só pra não comer? causas fisiológicas independem da vontade, minha, tua, da criança, de quem quer que seja. Então, veja que o comportamental e emocional acabam desencadeando uma reação fisiológica. Por que eu expliquei tudo isso? Porque independente de se a criança é um comedor exigente, um comedor médio, um comedor extremo, a base para a criança voltar a comer, eu tenho a disciplina positiva. O que significa isso? Se tu tem uma criança que ela não vai para a mesa, que ela não toma leite, que ela só come bolacha, existe um comportamento emocional atuando aí. Não tem como você pegar essa criança e querer que ela fique na mesa e que ela coma um prato de arroz e feijão. Sim. Porque se a gente for imaginar a exigência alimentar, quando uma criança para de comer, é como se fosse... Sabe quando você vê um filme ou você já viu um iceberg? Você tá lá no mar, andando de barco, de navio, e daqui a pouco você vê aquele gelo branco, pequenininho. Aquilo ali é a criança que não come. Só que se o mar ficar transparente, você puder enxergar, existe um iceberg enorme embaixo. Então, existe comportamento, rotina, maninho novo, um trauma alimentar da introdução alimentar, uma criança que foi para o hospital e teve que comer uma comida meio estranha, ela criou um trauma. Então, uma criança, Aline, ela nunca para de comer do dia para a noite. O que acontece é que, às vezes, os pais não percebem, vão empurrando com a barriga, o médico falou que é só uma fase, isso aí vai passar. Então, assim, a disciplina positiva, ela entra na condução dessa exigência alimentar, porque, primeiro, a gente precisa criar uma base de respeito e segurança para a criança. Pensa assim, ó. Toda criança, ela só vai se abrir para o novo no momento que ela se sentir segura. Exato. Se ela está insegura, se ela está com medo, se ela não tem previsibilidade, ela não vai vir para a mesa. Então, o passo 1 do meu método, primeiro é a família entender em qual situação elas estão. Então, uma mãe que está fragilizada, uma mãe que está num puerpério e tem uma criança de 3 anos que não come. Uma mãe que não está bem com o relacionamento com o seu marido. Uma mãe que está passando por um desafio no seu trabalho. Como é que ela vai ter essa empatia e levar essa segurança para a criança? Então, eu acredito numa base que é, primeiro, você cuida dessa mãe. Sim. Você ajuda ela a enxergar como que ela pode se estabilizar. E depois você cria um ambiente seguro para a criança. Olha... Desculpa te cortar, mas... Não, vai lá. Porque essa sua fala, primeiro cuida da mãe, é muito bonita. Porque muitas vezes a gente esquece de cuidar da mãe para poder a mãe cuidar do filho, né? Você sabe que essa semana eu comecei o meu programa para profissionais, o programa Engage. Então, a gente está lá com dezenas de profissionais de várias áreas. E a primeira aula que eu dei para elas foi baseada no método, que é... Como que você atende 30 famílias por semana, que eu tenho algumas alunas que atendem 30 famílias por semana, e você não tira um tempo para cuidar de você? E eu perguntei para elas, que sentimento você está levando para a hora dos seus atendimentos? Sim. Porque sabe o que acontece, Aline? Só fugindo bem rapidinho aqui, eu tenho muitas famílias que chegam até mim e falam assim, Zenaide, ninguém parou para conversar com a gente que nem você para e conversa. Ninguém perguntou para a gente o que aconteceu na introdução alimentar da fulana. Claro que aqui a gente abre um leque para profissionais, mas por que eu estou falando isso? Porque a mãe que está aqui nos assistindo, ela merece uma profissional que vai olhar para ela. Sim. Porque essa mãe, Aline... Ela já se culpa, né? Ela já se culpa, mas ela já fez muita coisa. Ela não chegou até aqui dizendo assim, não, eu larguei de mão, eu não quero que meu filho não come. Ele come sua bolacha, para mim tá tudo bem. Não, Sim. Ela já tentou muita coisa e a gente precisa levar isso em consideração. E claro que estamos formando profissionais capacitados para lidar com isso. É claro que temos outras técnicas. É claro que tem a técnica de modificar o alimento, a técnica de botar pouca comida no prato. A gente tem tudo isso.
Mas se a gente não trabalha a base, que é uma segurança para a criança, uma tranquilidade para essa mãe, tu entende que a gente não a gente só dá daquilo que a gente está cheio? Sim. É. Então, se eu estou insegura, se eu estou desgastada, se eu não estou bem, isso vai refletir na criança. Zenaide, uma dúvida, né? Porque eu recebi outros profissionais da área, né? E aí eu sei um pouquinho do método de cada um. E um deles me falaram que algumas crianças nascem com essa estrelinha, né? Da seletividade. Que existe me explicou. Não vou saber explicar aqui, reproduzir. Mas, realmente, algumas crianças nascem com essa seletividade? Eu nunca tive contato com nenhum estudo que dissesse que uma criança nasce seletiva. Assim como uma criança pode nascer, por exemplo, com alguma questão no coração, alguma questão no pulmão, ou com algum atraso no desenvolvimento, né? No caso das crianças atípicas, que isso acontece. Eu não tenho conhecimento de nada que diga que a criança nasceu seletiva. Tá. O que acontece muitas vezes é que a criança ela tem uma maior sensibilidade, uma maior, digamos assim, ela precisa de um espaço maior e de uma dedicação maior para ela aceitar os alimentos. Tá. Eu vou dar o exemplo da minha filha. A Sofia, na minha visão antiga de quem não entendia, come pouco. Nossa, que dificuldade, essa criança come pouco, demora para comer. Se eu não tivesse estudado e entendido, o que eu ia rotular a Sofia? Ela é seletiva, ela come pouco, ela nunca come direito. Com o passar dos anos, eu fui entendendo que sim, o que é dela? Ela demora mais que a média para comer e ela come o suficiente para o apetite dela. Sim. Isso não significa que ela tem uma dificuldade ou que ela nasceu seletiva. Ao olhar de outras pessoas, pode dizer, ela é que nem um passarinho para comer. Como que eu sei que ela não tem nenhum problema? Ela come de tudo. De tudo ela come. E às vezes ela pode não matar um pratão no almoço, mas ela faz uma super refeição no jantar. Então, o que acontece também, Aline? Existem sim as crianças que têm o transtorno de processamento sensorial. Sim. E isso realmente vai refletir na alimentação. Só que não quer dizer que isso é um atestado de meu filho nunca vai comer direito. Sim. O que quer dizer é que nós precisamos, dentro daquele quadrado da criança, dentro das habilidades dela, encontrar o que vai ajudar ela a melhor comer e se sentir bem e não se sentir pressionada. Eu tenho uma coisa para falar sobre pressão, mas vou deixar tu quer me perguntar mais alguma coisa? Eu ia falar... Eu te respondi. Eu não sei, eu te respondi? Me respondeu. Então, assim, eu não acredito nisso, tá? Tá. Primeiro que eu tenho uma linha muito forte dentro do método, que é o que tu pensa acontece. O que tu sente, a criança sente. É isso que eu ia falar. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo do meu filho, que é o que tem próximo de mim. O Heitor nunca foi uma criança de colocar coisas na boca. Desde bebezinho. Tá. Nem de babar. Hoje eu tenho o Romeu e eu vejo que é muito diferente. O Romeu baba, né? Ele coloca tudo na boca. Vê comida desesperada. Quero. E o Heitor nunca. Tá. Isso, então, pode já ser um problema sensorial? Pode ser uma questão sensorial, né? As terapeutas ocupacionais estão habilitadas para diagnosticar e para entender que caminho seguir. Que transtorno é esse? É no tato? É no paladar? Né? Essa criança, ela... Por que ela não leva a mão até o objeto? Mas existe, Aline, existem ferramentas e existe aí protocolos para essa terapeuta ocupacional, no caso dele, entender por que ele não está levando, por que ele não pega o objeto, por que ele não leva até a boca. Aí sim, no caso de um transtorno de processamento sensorial, é meio que natural que a criança vai ter mais dificuldade para comer. Isso não significa que ele vai ser um comedor exigente eternamente. Significa que a gente precisa ter um olhar e encontrar caminhos para essa criança. Vale uma ressalva aqui. Eu acredito muito no trabalho multidisciplinar.
Eu acredito realmente que quando as famílias têm condições, é importante ter vários profissionais envolvidos nesse processo. Psicóloga, TO, fono, pediatra, o que for necessário. Mas eu também entendo que não são todas as famílias que têm condições. Nós vivemos num Brasil, Mas num isso não país... deixa muito confuso? A criança tem que passar em vários Então, eu profissionais? vou te falar sobre isso agora. Tá. Vivemos num país subdesenvolvido. Uhum. Então, o que eu acredito é que cada profissional precisa, sim, saber um passo a passo para conduzir essa família que talvez nunca mais vai voltar no seu consultório. Uhum. Então, o que acontece quando uma criança vai para o multi? O multi precisa estar com a família envolvida. Já chegou até mim crianças de 7 anos que fizeram um trabalho multidisciplinar. A criança fazia 4 terapias na semana por quase 1 ano e a criança não voltou a comer. Significa que os profissionais não eram habilitados? Não. Significa que a gente tem que ter um olhar mais para a criança. E o que eu mais defendo, tanto no método que eu aplico para as famílias, quanto no método para os profissionais, é que o trabalho precisa ser em conjunto. Sim. Então, a mãe e o pai precisam entender. Temos uma questão aqui. Meu filho não come. Qual é a tua decisão? A decisão é resolver isso de fato? Ou é, vamos... Porque quando uma criança não come, em quem ela vai confiar mais? Na família. Claro que ela vai adquirindo a confiança com os profissionais, que ela vai estar indo lá na terapia, e o profissional deve ser habilitado para, né, trazer a criança para o lado dele. Sim. Se gera confusão, depende muito de como o profissional vai conduzir o que os pais vão falar para essa criança. Mas não dá para descartar esse trabalho multi, que ele é bem importante, junto com a família. Então, o que eu mais defendo é uma criança que é um comedor exigente extremo, que tem tária ou que tem dificuldade, seja a especificação que for, não dá para você fazer um trabalho uma vez por semana. Você tem que fazer todo dia coisinhas que vão caminhando. Então, o que é avanço? Avanço pode ser a criança sentar na mesa e comer a bala que ela está comendo sempre, mas ela sentou na mesa com a família, entende? Então, lá dentro do método dos 5 passos, eu tenho o que eu chamo escalada do comer, né? Eu trouxe isso para o Brasil há alguns anos atrás, era uma designação só de fora, hoje, especificação só de fora. Hoje, vários profissionais já usam a escalada do comer. Porque quando uma mãe chega, né? Você tem um comedor exigente em casa, é assim, meu filho come, meu filho não come. Você pensa isso, eu tenho um filho que come e um filho que não come. Só que nesse espaço existe o comer, o observar, o tolerar, o explorar. Então, vamos supor que tu tem uma criança que toma só leite. E tu quer praticar a escalada do comer, que nada mais é que sair de uma criança que não come nada para uma criança que come arroz e feijão. Se essa criança, ela só toma leite, ela está no que a gente chama da base, que é a recusa total. Se ela está na recusa total, tu pode botar o que for na frente dela. Ela não vai nem deixar aquele prato ficar na frente dela. Então, o que tu faz se a criança está na recusa total? E ela só toma leite na frente da televisão. Vamos tentar levá-la para a mesa com a gente, mesmo deixando a televisão ligada? E vamos tirar, por enquanto, as comidas de cima da mesa. A gente só quer criar um ambiente seguro para ela estar. Beleza, ela está indo para a mesa durante uma semana? Show. Agora, vamos tentar botar as panelas para cima da mesa de novo? Vamos ver se ela consegue tolerar o alimento perto dela? Ela tá tolerando. Vamos agora tirar da mamadeira e botar no copo? Será que ela tomaria o leite num copinho com canudo? O meu filho não. Já tentei. Né? Vamos botar? Vamos tentar agora fazer um mingau daquele leite? Vamos sair do sólido pro pastoso? Será que ela botaria o dedo? Será que ela brincaria com aquele negócio? Será que ela aceita botar o dedo na meleca? Então, é um processo com pequenos passos. Por que muitas famílias não conseguem, Aline? Porque é realmente desafiador você enxergar esses pequenos avanços. E tem que ser muita disciplina? Eu não diria disciplina, mas eu diria que em algum momento do dia, a gente precisa fazer algo que está te levando para aquele norte que tu quer. Então, o que acontece muito é que as famílias, às vezes, tentam muita coisa de diferentes lugares. E, às vezes, tu já nem sabe mais o que tu tentou e por quanto tempo tu tentou. Então, às vezes, você até tá fazendo uma coisa que dá certo. Por exemplo, lá no método dos 5 passos, tem uma atividade no passo 2 que ela é incrível como ela aproxima a criança dos alimentos. Que é uma coisa que tu já faz, que tu me falou, que é levar ele para a cozinha. Mas é antes disso.
que é brincar e explorar o alimento sem estar no ambiente da refeição. Então, por exemplo, para uma criança que tem um transtorno de processamento sensorial, vamos fazer uma massinha com batata doce, mas vamos brincar lá na brinquedoteca, lá no pátio, lá no quarto dele. Não tem nada a ver com comida, não é para a criança comer. Então, a criança começa, primeiro bota um dedo, aí um dia ela vai cheirar e não vai querer, e no outro dia ela vai querer. Então, vamos pensar assim, né? Se você quer um trabalho que você quer muito. Eu, Zenaide, eu quero passar num concurso maravilhoso. Eu quero muito aquilo. O que eu vou fazer? Eu vou estudar todo dia, eu vou encontrar um método e eu vou estudar até passar. Sim. Você quer que a criança volte a comer? Não dá para fazer uma atividade numa semana e na outra não fazer. Então, eu diria assim, ó, que muito mais do que ser disciplinado é você realmente entender que naquele momento do dia, seja de manhã, de tarde, de noite, você vai fazer uma atividade. E essa atividade pode ser ou levar para a cozinha, ou brincar com essa massinha que pode ser de comer, ou simplesmente deixar a criança sentir o cheiro da comida que está sendo feita. Um último exemplo. Uma vez chegou até mim uma criança com 5 anos de idade que só tomava leite na mamadeira no sofá. Essa criança não podia com o cheiro da comida. Mas o que aconteceu? Com o passar dos anos, essa mãe que não podia cozinhar porque a criança não comia, ela deixou de cozinhar em casa. Nossa. Ou seja, há uns 3 anos, ela pegava a comida pronta da casa da mãe que morava do lado dela. Então, a criança não sabia que existia o horário da refeição, não sabia que panela batendo significa a hora de almoçar, e não sabia nem se comportar na hora da mesa e não suportava, ela vomitava com o cheiro do feijão. Então, vamos supor que eu e tu nunca tivemos contato com feijão. A gente vem num planeta que a gente come pedra. A pedra não tem cheiro, não tem gosto, você tem que triturá-la nos teus dentes e engolir. Vamos supor que somos essa pessoa desse planeta que come terra. Se eu chego no planeta Terra e você bota para mim uma mesa com feijão, com sashimi, com dobradinha, meu Deus, eu não vou suportar ficar na frente daquilo. Então, as habilidades e os hábitos também ao redor da mesa podem fazer a criança se tornar um comedor exigente ou piorar uma situação que ela já tem de alta sensibilidade com a comida. Deu para entender? Deu, um pouquinho? Deu, sim, perfeito. Então, são vários aspectos, sabe? Mas o que eu acredito também, tá? Agora falando da linha da nutrição. Nós temos hoje uma geração de crianças desnutridas da classe média. Porque a desnutrição, ela não significa só falta de alimento e de dinheiro para botar comida na mesa. Sim. Significa uma desnutrição onde a criança não tem os nutrientes básicos daqueles grupos alimentares básicos. Grãos, legumes, frutas, proteínas, cereais. Então, a criança vive ao redor dos alimentos açucarados, ultraprocessados e com um alto teor de sódio. A gente pode, sim, trazer essas crianças para os alimentos saudáveis. É um processo? É um processo. A gente começa oferecendo, a gente começa cozinhando, a gente começa levando as crianças para explorar. Não deu, não tem jeito da criança comer, está demorando demais. Também não vamos nos desesperar. Eu sei que existe, Aline, uma culpa muito grande, né? Eu sou mãe de uma criança que foi seletiva. Eu faço consultoria com milhares de mães, eu tenho 5.000 alunas. E a culpa é uma das coisas mais difíceis para a gente lidar nesse momento. Porque toda mãe sabe alimentar uma criança. Mas alimentar um comedor exigente é desafiador mesmo. Aliás, eu adoro cozinhar, né? Olha aí. Deve ser frustrante, né? Você fazer aquela... Pra mim é muito frustrante. Mas uma coisa que tem funcionado é que antes eu tinha uma fruteira que ficava na cozinha. Eu comecei a trazer e deixar na mesa, que a minha mesa e sala é ali do lado, né? Então ele vê a banana. Esses dias meu marido comemorou, né? Porque eu dormi, ele falou, ele comeu 4 bananas. Meu Deus, sério? Então a gente vai tentando, né? A gente comprou uma cozinha para ele, comprou as frutinhas para ele cortar e a gente vai indo. Uma outra coisa que eu queria falar, né? E que você falou sobre os alimentos que às vezes as crianças não quer que fiquem um do lado do outro.
Só que a gente tem muitos pratinhos que é separados, né? Quer falar um pouquinho desses pratinhos? O que que acontece, assim, eu até fiz um reel sobre isso esses dias, né? Quando o prato com divisórias, ele é bonitinho e a gente pode usar. É maravilhoso usar prato com divisórias, né? Sim. Às vezes você quer botar um feijão ali, uma sopinha, daí do lado você quer botar uma coisa crocante. Na introdução alimentar, às vezes você bota fruta e coisa salgada e você não quer misturar. Só que, vamos supor que você tem uma criança na fase da introdução alimentar. E você sempre usa o prato com divisórias e tudo é separado. Feijão é separado, arroz é separado, banana não toca na maçã, arroz não toca do feijão, carne não toca no arroz. Se isso prevalece durante toda a fase da introdução alimentar, o que que você está ensinando para o cérebro da criança? Que Não o pode alimento tocar? não pode tocar. Isso não significa que ela é seletiva. Sim. Só significa que ela Ela aprendeu. dos 6 meses aos 2 anos, que o alimento não pode tocar. Então, Sim. o alimento não pode tocar. Sim. E você pode Entende? colocar um do lado do outro, né? Não precisa colocar o feijão em cima do arroz. Mas exatamente. Então, você pode usar o pratinho com divisórias. Eu usei muito com a Sofia. Fica até bonitinho, fica bem apresentável, bem apresentado. Mas você pode colocar o feijão do lado do arroz. Você pode deixar o brócolis tocar no arroz. Você pode, por exemplo, eu não gosto do feijão tocando na banana, né? Se eu fosse fazer um prato pra mim. Mas você pode, então, botar 2 frutas e os legumes juntos. E os legumes podem ficar perto da fruta. E isso eu tô falando da criança que tá aprendendo a comer. Vamos supor que temos aqui um comedor exigente extremo. E essa criança, por N motivos, realmente nada pode tocar. O que a gente pode fazer é... Você pode começar com o prato de divisórias, porque quando a criança é comedora exigente, o prato com divisórias ajuda. Então, temos essas 2 linhas. Tá. Nós precisamos cuidar dos 6 meses aos 2 anos para não ensinar para o cérebro que alimentos não podem tocar. Criança tem mais de 2 anos, já aprendeu que não pode tocar, ou tem um trauma, ou só toma leite e não pode ver o feijão. Tá. O que a gente faz? A gente usa o prato com divisórias como um auxiliar para essa criança tolerar o alimento. Tá. Então, você bota o brócolis lá. Será que ela vai tolerar no prato? Deixa ele no cantinho. Com o passar do tempo, você pega um prato maior e você bota os alimentos um ao lado do outro. Não toca, mas bota um ao lado do outro. Sabe que eu enfrentei isso com a Sofia? Eu sempre botava o arroz e o feijão na divisória. E depois eu percebi que ela nunca queria botar o arroz e o feijão junto. Ela disse, não, bota o arroz de um lado e o feijão do outro. Eu, meu Deus, mas essa criança não é seletiva. Aí quando eu fui estudar isso, eu entendi. Daí agora a gente já consegue fazer com que ela... Na minha vida adulta, por exemplo, não consigo comer arroz e o feijão em cima do arroz. Ou o feijão embaixo. E tudo bem ali também. separado. Assim, se isso acontece aí na sua casa, mas o seu filho come de tudo, tá tudo bem, não né? vai se desesperar. Agora, uma outra coisa que acho que pode ser uma dica, né, para as mamães aí do outro lado. Eu tenho usado canetinha comestível para ele poder ali desenhar no pão, e tem funcionado. Então, essas coisas funcionam, essas canetinhas, essas forminhas de formar a comidinha ficar na forma, do jeito da forminha, funciona isso? Assim, Aline, a ludicidade, ela é uma ferramenta importante para a gente fazer a criança comer de tudo e sem birras. Tá. Tanto é que lá no método dos 5 passos, no passo 2, eu falo sobre isso. Não é o que vai fazer a criança comer. Tá. Por quê? Para a criança comer, a motivação ela vem de dentro para fora. Sim. A gente cura aquele trauma, a gente cura a crença de que ela não pode comer e a gente ajuda ela a se aproximar dos alimentos. O que dá para fazer se a criança é um comedor exigente leve, vamos dizer assim? Criança parou de comer há 4 semanas. Então, aqui no Comeu Tudo, eu costumo dizer o seguinte. Se o teu filho está comendo e parou de comer, fazem de 3 a 4 semanas, não quer dizer que ele é seletivo, que ele é exigente, que ele tem dificuldade. Significa que ele está passando, sim, por uma fase de inapetência. Essa fase de inapetência, ela existe. Sim. A criança vai ter nos 2, 2,5, 3, em algum momento da vida ela vai ter. Mas ela não pode passar de 4 semanas.
Não pode passar de Não 4 pode. Chegou na 4ª semana, a criança continua não comendo, acende todas as luzinhas vermelhas, que alguma coisa está acontecendo. Tá. Será que você está tirando a autonomia da criança? Será que essa criança, será que chegou um maninho? Será que ela foi para o hospital, teve um trauma e parou de comer? Será que ela está se sentindo desvalidada e sem atenção pelos pais? Nossa, a gente precisa de um outro podcast, tá? Que tem todo um lado de autonomia, da criança não se sentir acolhida. Sim. Aliás, desculpa te cortar. Na introdução alimentar, é importante dar os pedaços para a criança segurar e se sentir que ela tem autonomia de comer, ao invés de dar na boca dela? Totalmente. Assim, eu digo que a introdução alimentar, eu tenho um curso sobre introdução alimentar também, que dos 6 meses aos 12 meses é uma janela crucial. Porque olha como a natureza é incrível. Até 1 ano de idade, a principal fonte de alimento da criança vai ser o leite. O leite materno ou a fórmula. Sim. Por que isso existe? Porque durante todo esse período ela está aprendendo a comer. Ela não vai matar um prato de comida. Então, ela precisa de algo que sustente. Então, vai ser o leite materno ou a fórmula. Sim. Se a gente nunca deixa a criança tocar, se os alimentos em pedaços são... eles não existem nesse prato. Se essa criança acaba, ai, não comeu, eu vou dar leite. Ai, não comeu, eu vou dar leite. Ai, eu já nem ofereço mais porque não come. O que a gente vai ensinar para o cérebro dela? Que o alimento de segurança é o leite. Por isso que chega muitas crianças com 1 ano de idade sem comer. Então, assim, claro que existe o medo de engasgo, mas, Zenaide, como é que eu vou dar uma banana? Então, isso a gente tem que trabalhar na gente e entender o seguinte. Toda criança é capaz, aos 6 meses de idade, de pegar um alimento e levar até a boca. Ela vai mastigar com a gengiva, gente. Sim. Os dentes estão ali. Bota o teu dedo na boca da criança sem dente para ver. Vai doer muito, porque ela vai morder. Então, a Sofia, com 7 meses, comia milho e carne. Então, sim, respondendo a tua pergunta, é extremamente importante ter os alimentos em pedaços. Vamos supor que a mãe que está nos assistindo seja uma mãe muito insegura, ela tem muito medo de engasgo. O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma introdução alimentar responsiva, que eu chamo. Ela começa com o amassadinho. Amassado, gente. Não pode não passa na peneira. de jeito nenhum. Não pode peneirar. É assim, ó. 2 vezes com o garfo e uma carninha desfiada, se for o caso. Começa dando aquilo ali. Sim. Mas deixa os alimentos em pedaços para a criança entender. Separa o purezinho, a cenourinha, o arroz, a carne, para a criança já visualizar. Quando você mistura tudo, a criança não conhece sabor, não conhece cor, não sabe definir uma comida da outra. Sim. O que o Ministério da Saúde nos diz no Guia Alimentar para Crianças de até 2 anos, que isso para mim foi uma evolução maravilhosa no Brasil. Esse guia saiu em 2019 e lá está bem claro. A partir dos 9 meses, precisamos começar a oferecer alimentos em pedaços. Sim. Então, assim, não é que a alimentação com respeito BLW é modismo. Sim. Isso é real. É isso que, às vezes, faz a criança desenvolver um transtorno de processamento sensorial. Porque ela é aquela criança que nunca pode se sujar. Sim. Ela não pode tocar. Sabe aquela criança que está comendo e aí ela se lambuza e aí você ainda raspa aquela comida e enfia a comida que está em volta dela na boca. Então, sim, precisamos ir evoluindo nas texturas e a tendência é que, com 1 ano de idade, a criança esteja comendo a comida da família. Sim. O que a família come, a criança come. Se a família opta por fazer o BLW, a criança vai comer o que a família come, desde que seja saudável. Vai tirar o sal, vai tirar o açúcar, vai fazer feijão, faz um rolinho de feijão e de arroz, né? Compra arroz japonês que gruda, enrola, deixa a criança explorar, deixa levar até a boca. Sim. E sobre as birras? Aquela famosa birra no mercado. Como lidar, assim, no meio de muitos olhares, né? Assim, Aline, a gente precisa... enfim, vamos falar de crianças pequenas aqui, né? Sim. Então, vamos supor que a gente tem uma criança de 2 anos de idade que tu levou ao supermercado e ela teve um surto porque tu não quis comprar o todinho. O que a gente precisa olhar para essa criança? Primeiro, que a gente não leva uma criança de 2 anos ao supermercado. Claro, Zenaide, eu tenho 3 filhos, marido saiu, não tem, eu tenho que levar a criança. Beleza, então temos 2 situações. Vamos supor que tu tem a opção de não levar, não leve. Vamos supor, mas por que não levar? Eu vou falar agora. Tá. Vamos supor que tu não tem a opção. O
que acontece? Aos 2 anos de idade, vamos falar dessa faixa etária, tá? Tá. De 1 a 2,5, 3. Tá. Nessa faixa etária, a criança está fazendo milhões De Bia. de sinapses neurais. Tá. Ela faz, no mínimo, 400 mil conexões neurais. Eu acho que... Ai, não sei se é por segundo ou por minuto, me fugiu. O que isso significa na prática? Ela chega num supermercado ou numa loja de brinquedos, ela não sabe lidar com todas aquelas sensações, luz, cores, gente gritando, gente falando. A criança tem uma alta sensibilidade no ouvido. Sim. Então, o barulho do carrinho, o barulho do caixa, tudo aquilo vai trazendo muitas informações para o Irritação. cérebro dela. Ela não... Gente, não é que ela não sabe porque ela é inábil. Seria a mesma coisa que se eu querer que uma criança de 8 meses comece a andar. Ela não vai andar porque ela não tem condições de andar. Sim. Então, uma criança de 2 anos, ela não tem condições de lidar com todas as informações que estão ao redor dela. Então, o mercado é um prato cheio para uma crise de birra. O que você pode usar de estratégias? Primeiro, mais que 15, 20 minutos no mercado é terrível para a criança. Então, o que você faz? Você pode ou usar... você pode pegar um caderninho que ela tá lá brincando e pedir para ela, bota ela, sabe os carrinhos de mercado aqui em São Paulo tem, né? Você bota ela sentadinha e bota ela folhando. Vai durar uns 5 minutos. Depois daquilo, você pode, na hora que você for para a fruteira, você pede para ela te ajudar. Ajuda a mamãe botar a maçã dentro do saquinho. Ou então você pega aqueles carrinhos pequenininhos, a criança que já anda, né? Uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, Sim, 2 anos e meio. Já anda. Pede para ela empurrar aquele carrinho pequenininho. Eu fazia isso com a Sofia. A Sofia botando, filha, bota o pão. O que significa isso? O que eu estou dizendo? Se você envolver a criança nessa atividade e direcionar... vai fazer com que o cérebro dela esteja concentrado numa coisa só. Outra coisa que, assim, não dá para recomendar na média, mas que numa situação de vida real, vida corrida, mãe empreendedora, mãe cheia de filhos, pega o celular, bota um desenho para ela se concentrar ali 10 minutos e o cérebro focar em alguma coisa e tirar ela desse turbilhão, tá? Assim... Eu tô falando isso porque eu sou mãe e a vida é real. Sim. Se a gente for entrar nos estudos da tela, a gente precisa de mais 2 horas para falar o quanto é prejudicial. Mas nesse quesito, sim. E se você puder, não leve. Mas só para fechar a birra, o que é a birra, né, Aline? A birra, ela é uma necessidade não atendida da criança. Ou a criança está passando por uma situação muito desafiadora do ponto de vista que ela não sabe lidar. Então, ela recebe muitas informações... O cérebro dela não é capaz de digerir essas informações, de processar, e ela explode. Ela se atira no chão, ela bate no amiguinho, ela para de comer. Né? Então, nesse momento das birras, também é crucial a gente acolher e depois corrigir. Vou dar uma sequência prática aqui, tá? Vamos supor, vou usar o supermercado, né? Que você tá no supermercado e a tua criança pediu uma coisa... Você não conseguiu direcionar, não conseguiu lidar, ela começou a bater a cabeça no chão. Você vai pegar ela no colo, né? Você vai precisar pegar ela, porque ela tá fazendo algo que pode prejudicar ela. Ela tá batendo com a cabeça no chão. Você pega ela, sai daquele turbilhão, abraça ela e diz, filha, mamãe tá aqui, tá tudo bem? Tá tudo bem, mamãe tá aqui. O que significa isso? Você tira ela do ambiente que ela tá se sentindo insegura e você redireciona ela. Então, você não vai dizer, olha aí, tá todo mundo vendo, que vergonha, para de gritar, eu já te falei. Eu escuto muito isso no supermercado. Eu já te falei que hoje não vai ter doce. Então, assim, você pode fazer um combinado com a criança. Filha, hoje a gente vai no supermercado, você pode escolher uma coisa para você. O que é que você vai escolher? Então, quando você, antes de entrar ao supermercado, você dá uma previsibilidade, faz um combinado, a chance de sucesso é muito maior. Então, só voltando, criança esperneou, se atirou no chão. Pega ela, tira do ambiente, vai para um cantinho, se abaixa, olha no olho e diz, mamãe tá aqui, tá tudo bem, eu te amo. O que a gente pode fazer para resolver isso? Não quero... O que a gente combinou? Que você poderia pegar um salgadinho, sei lá, uma banana. Você leva a criança lá para pegar. Se você não fez esse combinado e não tem como a criança sair daquele turbilhão, sai de dentro do supermercado.
Porque o que acontece? Entra numa outra questão, Aline, que é fusão emocional. A criança está emocionalmente desequilibrada, mas porque ela não sabe lidar com aquilo. Sim. Pai e mãe não sabem se autorregular e entram na fusão da criança. Grita, bate, humilha. A criança, ao invés de se regular, porque ela não sabe se autorregular. A criança precisa do pai e a mãe para regular ela. Sim. Tá? Então, basicamente, quando a criança está tendo uma crise de birra, você acolhe e depois você corrige. Vamos supor que estamos na mesa do almoço. A criança, não quero comer, e atira o prato no chão. Você respira fundo, pausa positiva. Mãe, né? Respira e pensa, não é sobre mim, ele está tendo uma necessidade não atendida. Dá uns segundos, vira para a criança. Filha, o que está acontecendo? Como é que a mamãe pode te ajudar? Abraço sempre funciona, desde que a criança queira. Tá. Acolheu? Conversou com a criança? Aí agora você vai, então, depois que passou esse momento, você vai dizer o seguinte para a criança. Olha só, mamãe entende que você estava chateada, você atirou a comida no chão, agora vamos lá juntar? Então não quer dizer que você vai deixar a criança fazer o que ela quer. Você só vai ajudar ela a entender aquilo no momento que ela está mais tranquila. Sobre mercado, o passeio favorito do Heitor. Ele vai com todas as fantasias. Um dia ele vai com o cowboy, um dia ele vai com lanterna verde. E como é que é pra ele? É tranquilo? Ele gosta. Mas ele já tem 3 para 4, né? Ele já sabe lidar melhor. Ele já... E outro, se você leva ele com frequência, a gente também vai a criança praticamente sabe... todo dia no mercado. Então a criança sabe aquele ambiente, né? Eu quero que você deixe um recadinho e uma outra pergunta antes da gente terminar. A mãe pode fazer existe um curso para isso? A mãe pode se preparar? A grávida pode se preparar para isso? Pode sim. Eu queria dar um recado primeiro, que é o seguinte. A disciplina positiva, ela nos fala muito do poder da autonomia. Então, nós nascemos e a gente anseia por ter autonomia, por se sentir pertencente, por se sentir validado. Quando você escolhe fazer uma introdução alimentar onde você dá autonomia para a criança vai responder muito melhor. Se você tem uma criança que não come e essa criança não tem um trauma, ou ela está não comendo há pouco tempo, só de você deixá-la se servir, só de você deixá-la escolher o prato, só de você deixá-la arrumar a mesa, essa criança já vai se sentir validada, pertencente e aberta para novas experiências. Então, Aline, muitas vezes o grande segredo é dar autonomia. Não é para todos os casos, que isso vai fazer a criança voltar a comer amanhã, mas eu tenho muitos exemplos aqui que a mãe parou de gritar, parou de bater, começou a respeitar a criança, fez a base da segurança, nem chegou na fase de explorar os alimentos e a criança voltou a comer. Então, nós, pais, não estamos preparados para lidar com a autonomia das crianças, mas elas anseiam por autonomia. Então, se tem 2 coisas que você pode fazer, tanto na introdução alimentar, quanto numa criança que não come, é criar um ambiente seguro, dar autonomia para essa criança e se informar e estudar para conduzir esse processo. Então, assim, a introdução alimentar, sim, toda mãe pode entrar para um curso, comprar um guia e se informar. Porque a introdução alimentar, ela é muito mais comportamental e emocional. E nós, mães, estarmos preparadas. O que acontece se engasgar? Eu posso dar sódio? Posso dar açúcar? Então, você se empodera de informações e você vai guiar aquela criança tranquilamente, né? Aqui no Comeu Tudo, a gente tem cursos, consultorias que as mães podem, sim, entrar, estuda ali algumas horas, baixa todos os guias e conduz de uma forma fácil. Exigência alimentar. Independente se essa mãe está fazendo um trabalho se a criança está fazendo terapia, toda mãe que tem uma criança que não come precisa ter informações corretas do que seguir. Eu sempre falo um passo a passo, sabe? Eu sei que a gente tem condições de abrir a internet, existe um mundo. Mas muitas vezes o que tu precisa é estar numa comunidade de mães que passem pela mesma situação que você.
E não dizer que bobagem, ou aquele, nossa, olha ali, tá dando todinho pra criança. Mal a pessoa sabe o que essa mãe tá passando. Pois é. Então, quando você tá numa comunidade de mães, que é o caso aqui do Comeu Tudo, que você tem lá 1000 mães ativas na comunidade, que estão passando pelos mesmos desafios, que estão aplicando, elas vão lá, aplicam a ferramenta, uma teve avanço, Então, existe outra não teve. existe no Comeu Tudo essa possibilidade de Sim, ter uma desculpa. comunidade, É, mães de crianças Exatamente. seletivas, desculpa, como que é o nome que você é usa? o nosso, comedores exigentes. Comedores Então, no exigentes. caso do Comeu Tudo, a gente tem o SOS Introdução Alimentar, que é um curso com passo a passo, aulas práticas, cardápio, né? A gente tem uma nutricionista que trabalha com a gente, que eu ainda tô acabando a faculdade, mas a gente tem uma nutricionista que trabalha com a gente que assina esse cardápio, porque é importante. Imagina você pega um cardápio com lista de compras, vai ao mercado, já sabe o que dá para criança, mas o mais importante não é isso. O mais importante é você estar preparado emocionalmente e entender o processo emocional e mental da criança. Então, a gente tem isso dentro do Comeu Tudo. No YouTube também nós temos muitos vídeos gratuitos, Aline. Então, tem muito conteúdo gratuito dentro do YouTube. Sim. E para comedores exigentes, nós temos o nosso carro-chefe, que eu digo, que é o método dos 5 passos, que é o SOS Comeu Tudo, que lá tem 15 horas de aula, mentorias todo mês. Então, todo mês a gente senta e fala com todas as mães que estão ativas nessa comunidade. E essas mães participam dessa comunidade, entendem o que tem que fazer e vão tendo aí as evoluções nesse processo. Que ótimo. Acabou já o nosso tempo, mas eu preciso fazer essa última pergunta. Vai lá. Eu já falei que era a última da outra vez, mas vamos embora. Eu já ouvi bastante isso. Deixa, vai passar. Daqui a pouco ele vai comer tudo. Você vai acordar um dia, você vai ver, ele vai comer tudo. Realmente, ele vai comer tudo? Se eu deixar passar? Não se aplica, Aline. Assim, é como eu falei, se tiver nas 3 semanas, tu pode considerar uma fase. Se não tiver nas 3 semanas, a gente precisa conduzir essa criança dentro das possibilidades de cada família. Então, assim, vai ser um trabalho de explorar os alimentos? Vamos fazer. Vai ser um trabalho com uma terapia aliada ao trabalho da família? Vamos fazer. Sim. E o principal, alinhar a expectativa. O que está causando essa seletividade? Porque às vezes a gente não encontra a causa, tá? Às vezes é desesperador. Às vezes, assim, Sério? a criança teve uma boa introdução alimentar, a criança tem autonomia e a criança não está comendo. E aí, sim, aconteceu com as alunas de aplicarem o passo a passo, fazer exploração, trazer esse emocional. Tem um outro fator aqui, que a gente pode, em outro momento, falar sobre isso mais profundamente, mas é o seguinte. Às vezes, a criança... E tem que ter muito cuidado quando houve essa informação, porque, às vezes, a criança ela está buscando atenção na hora da refeição. Então, ela não tem atenção durante o dia. E ela encontra a hora da refeição como aquele momento que, eu fiz isso... Alguém falou comigo. Beleza, então eu continuo tendo atenção. Mas essa história de que é uma fase vai passar e a criança do nada vai voltar a comer, pelo menos com as minhas 5.000 alunas, não se aplica. Eu sempre peço pra... Você deixou já um recadão aqui pra gente, mas eu sempre peço pra olhar pra câmera e falar com as mamães do outro lado. Tá. Deixar um recado. Vamos lá, deixa eu pensar o que eu vou falar. Primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte. Todas nós fazemos o nosso melhor. Nenhuma mãe faz uma introdução alimentar errada de propósito, nenhuma mãe tem um filho que não come de propósito. Você está fazendo o que pode com as informações que você tem. Se você está indo até um profissional e esse profissional faz você se sentir culpada, desvalorizada, e aquela mãe que parece não saber nada, né? Que você chega no profissional e parece assim que você está lá a passeio, né? Sim. Que o seu filho não importa. Então, procure outras pessoas para te ajudar. E, principalmente, esteja numa comunidade de mães que está passando pela mesma situação com que você. E lembre-se, a maternidade, ela é desafiadora, mas ela é transformadora. Muitas vezes, um problema não é um problema. Ele é uma oportunidade para você melhorar como mãe, melhorar como mulher. Talvez no meu caso, né? Eu tive uma dificuldade lá atrás e hoje o meu negócio é sobre isso. Então, ame, coloque amor, coloque cuidado, coloque a tua energia nisso. A gente não foi criado, Aline, para achar soluções para os problemas.
a gente foi criado para reclamar dos problemas. Mas talvez essa dificuldade que você está tendo aí seja uma grande oportunidade para você evoluir. E conte com a gente aqui, né? Isso aí. Muito obrigada, Zenaide. Obrigada a você. Eu vou acabar aqui com o meu anunciante, Mundo Lilás, né, que é o nosso parceiro. E você aí do outro lado, compartilha, né? Às vezes tem uma mamãe aí passando uma dificuldade, compartilha esse vídeo, ative o sininho, né, para você lembrar que vai ter vídeo. E um beijo para vocês. Até a próxima. Atenção, mamães e papais! A Juju, assim como muitas outras crianças, costumam colocar a mão no vão formado entre o batente e a porta, tanto na frente quanto na parte de trás. E isso é muito perigoso, já que as crianças tendem a ficar com a mão nesse espaço. Por isso que o protetor de dedo Best Protector é a melhor solução para a segurança dos seus filhos. Mundo Lilás, há mais de 10 anos protegendo quem você mais ama.